Muito bem, muito bom dia a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer imensamente o convite que me foi feito pelo desembargador João Pedro Gebran Neto. Gostaria de parabenizar a organização desse evento. Gostaria de cumprimentar a desembargadora Vânia Raque de Almeida, o Dr. Pedro Soares, a desembargadora Cláudia Cristófani. Para mim é uma satisfação e uma honra muito grande voltar aqui a Imagens. E como a desembargadora Cláudia falou, eu sou advogado, já advogo há 30 anos e eu sempre que falo em eventos da Justiça Federal, eu faço questão de ressaltar a honra que eu tenho de advogar na Justiça Federal do Paraná. Eu me gabo de haver despachado com o ministro Milton Luiz Pereira, na Voluntários da Pátria. Despachado aqui com o saudoso embaixador Teori Zavascki. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação poder compartilhar também essa alegria com os senhores. Eu queria fazer, antes da minha exposição, um disclosure. Eu, apesar de estudar o tema com bastante atenção, com bastante dedicação já há alguns anos, eu não advogo em acordos de leniência. Então, as minhas observações aqui estão blindadas pela minha ignorância. E eu me sinto bastante confortável nela. Então, as ponderações são apenas ponderações acadêmicas, as quais eu peço licença para fazer aqui. E a minha intenção, na verdade, é, na medida do possível, gerar algum desconforto, gerar alguma inquietude, gerar algum movimento para ver, será que tem alguma coisa nova aqui? Será que tem alguma coisa que nós precisamos, quem sabe, refletir melhor a respeito? A minha exposição ela vai se dividir basicamente em três partes. A primeira delas, eu vou tratar de um lugar distante, em que as pessoas tinham hábitos estranhos. Eu vou tratar do nosso passado, um tempo em que os acordos eram proibidos. E por que esses acordos eram proibidos? E o que se cogitar de acordos proibidos pode impactar na compreensão que nós temos hoje dos acordos de leniência. E me parece que talvez impacte. Em segundo lugar, eu vou tratar da compreensão atual dos contratos e dos acordos necessários. Tem determinadas situações, pelo menos aos meus olhos, que a única técnica, ou a técnica mais adequada para se atingir, como bem destacou a desembargadora Vânia, o interesse público é por meio de acordos. Eles são para determinadas situações, para determinados contratos efetivamente necessários. E quem sabe depois eu vou tratar de uma compreensão, que eu chamaria de uma compreensão futura, que são os acordos dinâmicos. Os acordos de leniência que não são, como eu vejo alguns deles hoje, meramente acordos estáticos, que se parecem mais como uma fotografia do que como um filme. O que nós temos a ver quando nós falamos de acordos proibidos? Acordos proibidos é daquele direito administrativo que a gente vê nos cursos de direito administrativo. O direito administrativo que, lamentavelmente, é ensinado em boa parte das faculdades de direito e que é objeto dos concursos públicos brasileiros. A administração pública tradicional, aquela administração pública que se pauta pela ideia de supremacia, pela ideia de indisponibilidade, que vive no mundo do ou administração pública ou pessoas privadas. Elas não conversam entre si. Porque a administração pública, nesse caso, ela sucede o soberano do ancien regime e a pessoa privada, o cidadão, de súdito vira administrado, que ao fim e ao cabo é objeto na relação, não é sujeito. Essa administração pública tradicional é uma administração pública que vive no mundo de legalidade fechada, uma administração pública de execução, de fiel execução à lei, sobretudo na racionalidade do artigo 84, inciso 4 da Constituição, do 5º 2, essa compreensão obscura do princípio da legalidade, que contaminou, pelo menos aos meus olhos, a ideia de discricionariedade administrativa. Nós tivemos um momento da discricionariedade administrativa lá atrás, que a discricionariedade era um vácuo da lei, depois uma outra forma de tratar com conceitos indeterminados, de tratar com outorgas específicas ao administrador, e culminou na década de 90 do século passado com a ideia de que a discricionariedade administrativa é aquela competência de fazer a melhor escolha, a escolha mais eficiente, o que é razoavelmente complicado, porque se essa é melhor para os senhores, pode ser que eu tenha uma outra melhor ainda. E você instala um conceito relacional que pode, em tese, contaminar a ideia de discricionariedade administrativa. Você instala graus
de atingimento da competência que foi atribuída ao agente. Isso é bastante sensível em termos de acordos de leniência. Isso envolve uma legalidade intransponível. As nulidades, elas são naturalmente insanáveis, elas devem ser decretadas, e a compreensão que tem em todos os cursos de direito administrativo que a sanção administrativa é um dever vinculado. Isso corrompe a ideia, contamina a ideia e deixa complicada a ideia de acordos de leniência, porque nós estamos diante de algumas nulidades bastante sensíveis, algumas nulidades bastante complicadas, mais do que uma nulidade formal, que a gente pode pensar em convalidar, etc., mas nós estamos diante do mundo que não convive bem, pelo menos aos meus olhos, com esse direito administrativo tradicional dos acordos proibidos. Em termos de contratações administrativas, que mundo é esse? É um mundo de contratos simples e de contratos completos. É um mundo em que o edital é feito interna corporis, que a administração pública não conversa com as pessoas privadas, e se conversar e a pessoa privada participar da licitação depois, incide no 89 seguintes a 8666. É um mundo de empreitada simples, de contratos de compra e venda, de bens fungíveis, objeto de pregão eletrônico, e que, se porventura geram conflitos, os conflitos são circunscritos e autoexaurientes. Eles não se espalham, como o doutor Pedro chamou a atenção para as questões da corrupção, eles não têm efeito borboleta em outros setores que não aqueles do próprio contrato. E essa solução de conflitos, portanto, na concepção do direito administrativo tradicional, é um outro problema, que não um problema do contrato, que não um problema da administração pública. Isso se resolve, vamos lá, por ações de improbidade, por demandas criminais, por litígios de longo prazo que tentam resolver problemas de curto prazo. E são situações as quais eu chamaria, ao contrário dos acordos, que podem ser situações de ganha-ganha, aqui são situações de perde e perde. Todos perdem com essa compreensão, com o devido respeito, simplista do direito administrativo. Quais são os pressupostos? Em que mundo que nós estamos quando nós falamos desses acordos proibidos? Pegando emprestado a expressão do Eric Hobsbawm, das eras, aqui eu estou falando de uma era da simplicidade administrativa, que eu vou circunscrever de 1873 a 1973, ou seja, do Henri Blanquot, quando se inventou o conceito de direito administrativo pela Corte de Cassação Francesa, a crise do petróleo, quando o Estado brasileiro teve a exata noção de que ele não controlava coisa alguma da economia e das circunstâncias de contratos complexos. Nós temos um mundo, portanto, que é um mundo bastante fechado, que é um mundo que orienta boa parte da produção acadêmica de direito administrativo até hoje. Eu ouvi dos professores a quem eu reverencio, que fizeram a minha formação, de que, na verdade, eles pararam de estudar a partir do direito administrativo francês da década de 60, porque de lá para cá não tem nada de novo, nada de interessante. Todavia, tem muita coisa de bastante desafiador, aos meus olhos, pelo menos. Essa administração pública é uma administração pública onisciente, que supõe deter todas as informações necessárias e suficientes para elaborar contratos, para executar contratos e para conviver com as pessoas privadas. É um mundo sem assimetria de informações. É um mundo em que os agentes econômicos privados não têm, em momento algum, um volume de informação distinto do volume de informações que a administração pública tem. É um mundo que, já que as coisas são tão simples assim, e que a administração pública sabe de tudo, se houver conflitos, senhor Poder Judiciário, por gentileza, resolva isso, porque as coisas são fáceis e eu não tenho mais como me preocupar com isso. Qual que é a síntese desse mundo? Desse mundo distante, desse mundo complicado, desse mundo que, lamentavelmente, habita o nosso cotidiano do direito administrativo? Me parece que é a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 473 diz que a administração pode anular seus próprios atos, e vamos lá, porque deles não se originam direitos. Porém, e como eu escrevi há algum tempo, está na hora de dizer adeus para a súmula 473. Ela bons serviços prestou, ela deve ser tratada com todas as honras e glórias, ela merece todas as homenagens. Ela nasceu, se nós nos conscientizarmos, de 4 acórdãos do Supremo Tribunal Federal da década de 60 do século passado. Alvará para posto de gasolina, reenquadramento de servidores públicos, situações hoje, que data vênia, são banais, nem são levadas ao judiciário mais. E ela gera impactos no nosso cotidiano.
A súmula 473, se os senhores me permitem, ela não convive com acordo de leniência. Não convive com essa situação. O que nós temos, portanto? Qual é a situação que nós convivemos? Qual é o mundo de, pelo menos aos meus olhos, de razoável complexidade que nós habitamos hoje? É um mundo de contratos incompletos. É um mundo em que, efetivamente, não existe o volume de informação necessário suficiente de partida. E eu já escrevo já há algum tempo sobre contratos de concessão de serviço público, e contratos de concessão de serviço público são típicos contratos incompletos. Eu sempre faço essa brincadeirinha, é como aquele contrato celebrado até que a morte o separe. As pessoas se interessam por alguém, começa a namorar, começa a estreitar o relacionamento, vê que a concorrência, o polo de oferta está aumentando, então é melhor concentrar seus esforços nesse relacionamento, vai, fica noivo, casa e no dia seguinte começa a descobrir com quem você casou. Descobre que a pessoa é um urso até às 11 horas da manhã, que aqueles amigos não são tão amigos assim, que não é tão engraçado quando eles contam piadas, e assim a vida segue com certa capacidade de aprendizado em contratos incompletos. Hoje, nem tudo é simples, completo e rápido. Hoje, nós vivemos uma realidade, isso é natural, nós estamos cercados por essa realidade aqui. Nós estamos falando de telecomunicações, nós estamos falando de energia elétrica, nós estamos falando de transportes públicos, contratos administrativos complexos e normalmente de longo prazo, que são contratos que são naturalmente incompletos. Não se pode imaginar, quer dizer, se pode, mas vai estar errado. Não se pode imaginar que as partes detenham todas as informações necessárias para os próximos 30 anos de execução do contrato. Quem dos senhores se lembra a inflação do Brasil de 30 anos atrás? 1.273%. Se nós não nos lembramos nem há 30 anos atrás, como é que a gente pode saber como é que vai estar a economia brasileira daqui a 30 anos? É factualmente impossível. As projeções e as perspectivas futuras têm todas uma coisa em comum, a maioria delas está errada. Então, não é de se admitir que os contratos de longo prazo tenham a mesma racionalidade cognitiva que os contratos de curto prazo. E essa ausência de certeza absoluta de contratos fechados de longo prazo gera condutas oportunistas. Gera condutas oportunistas de direito material. Gera ilícitos, que eu chamaria de ilícitos inexpugnáveis, que são praticados em redes complexas de ilícitos. Ilícitos nos quais a administração pública, o Ministério Público, o Tribunal de Contas não dispõe e não detém mecanismos tradicionais para dispor de todas as informações necessárias e suficientes à apuração e à eventual punição dos ilícitos. Esse é o mundo. Esses conflitos, portanto, me parece que não sobrevivem ao Poder Judiciário. Em decorrência de vários fatores, em decorrência de especialidade técnica, em decorrência do volume de informações inacessíveis, em decorrência de tempo para a solução definitiva, um contrato de concessão de serviço público, que é um serviço que, em tese, há de ser prestado continuamente, se ele tiver um problema de desequilíbrio econômico-financeiro sério no ano 5, ele não chega ao final do prazo. Na semana passada, o professor Calil Salomão Neto esteve em Curitiba, na Federal do Paraná, e ele trouxe alguns dados, ele transcreveu, eu estou transmitindo o que eu ouvi na exposição, que o prazo médio de tramitação de uma ação civil pública no Brasil, melhor dizendo, o prazo mínimo é de 7 anos. Se nós temos uma demanda que envolva um contrato complexo, que envolva a prestação de serviço público, que demore no mínimo 7 anos para ser resolvida, o contrato acabou. O contrato quebrou e quem perde é na ponta o usuário. O acionista não perde, o poder concedente dificilmente perderá. Isso significa, esses meandros, essas complicações processuais, incentivos também a condutas oportunistas de direito processual. O Estado brasileiro tem muitos incentivos a condutas oportunistas processuais.
que culminam nessa maldição pós-moderna, que é o pagamento por meio de precatórios. É algo que eu não conjuro nem para os meus piores inimigos, você receba seus créditos por meio de precatórios. Como isso que se espelha, como isso se resolve e por que eu estou tratando disso para tratar de acordos de leniência? Porque eu vejo que talvez isso apareça nos contratos e nos acordos de leniência em face de alguns dilemas que eu vou tentar compartilhar com vocês logo em seguida. Em primeiro lugar, é importante que tomemos consciência de que, em contratos administrativos complexos de longo prazo, os conflitos são naturais. É usual, é banal, é certo que haverá conflitos. A resistência cria atritos. A imagem de que não haverá conflitos gera as chamadas, como se trata no direito arbitral, cláusula da meia-noite. As pessoas pactuam o contrato, e qual é a última cláusula que elas fazem? A cláusula de solução de conflitos. É como ninguém tem mais paciência de negociar e fazem normalmente as piores cláusulas possíveis. As piores cláusulas possíveis. Em segundo lugar, esses conflitos, eles dão margem, para além das questões criminais, eles dão margem a conflitos civis puros e a conflitos civis impuros. Os conflitos civis puros, a gente já tem alguns mecanismos, nada obstante, reitero, persistir alguma resistência por parte da academia e alguma resistência por parte de órgãos do judiciário quanto à sua implementação. Isto é, nós temos a possibilidade de fazer cláusulas de hardship, válvulas de escape, cláusulas a quais, em surgindo o litígio, elas serão implementadas para a solução preferencialmente imediata. Isto é, nós temos a possibilidade de, em direito administrativo hoje, haver negociações, de haver dispute boards, de haver mediação e de haver arbitragem. Saúdo o professor Floriano Marques Neto, que recentemente escreveu um artigo no Jota sobre a mediação e arbitragem em desapropriação. Ele chamou de desapropriação não expropriatória, o que põe de cabeça para baixo a noção tradicional de poder de polícia, de poder expropriatório da administração pública. Porém, nos conflitos civis impuros, que são aqueles da lei anticorrupção, que envolvem atos contra a administração, nós temos um mecanismo para resolver e para implementar os acordos que eu tenho por necessários, que é o acordo de leniência. Que, aos meus olhos, é uma negociação qualificada, típica, pautada por dois requisitos. O primeiro deles, que se reflete no segundo, inclusive, é a simetria de informações. E como o doutor Pedro falou, a simetria de informações e a necessidade da celeridade na obtenção de informações. O tempo é um ativo muito precioso, tão precioso que foi positivado no inciso 2 do artigo 16. E como isso se espelha, como isso aparece na minha perspectiva prática, ao menos? Nós temos 4 desafios dos acordos de leniência, 4 desafios que a lei anticorrupção precisa enfrentar. E esses desafios, aos meus olhos, decorrem de uma questão de um certo anacronismo. É porque nós temos a compreensão tradicional do direito administrativo que não se aplica para a construção de acordos de leniência. Porém, quando os acordos de leniência são feitos e são colaborados, eles muitas vezes são feitos com essa compreensão tradicional. Então, e se está a resolver problemas novos com ferramentas antigas. Isso, data vênia, pode gerar complicações. Em primeiro lugar, há necessário reforço da discricionariedade na negociação. Isto é, a negociação, ela se dá tanto na leniência quanto na colaboração premiada, num mundo de alternativas negociais que são postas em razão da assimetria de informações. Que são postas em razão do desconhecimento da informação que será fornecida. E mais, são negociações profundamente assimétricas, porque se está negociando, por um lado, o direito fundamental à liberdade empresarial e, por outro lado, um volume de informações que não se sabe exatamente quais são.
Quem tem competência para valorizar e para contrabalancear essa ordem de interesses? Como a desembargadora Vânia falou na palestra dela, se reportando à questão do acordo do TRF da quarta, que já é um leading case no cenário, é a autoridade a quem foi normativamente imposta. É a autoridade a quem foi atribuída a competência negocial. E essa competência negocial há de estar blindada. Não, aos meus olhos, ao menos, ela não pode ser submetida à compreensão de que a discricionariedade é o dever de realizar a melhor opção. Porque se for o dever de realizar a melhor opção, o Tribunal de Contas da União ou o Ministério Público vai chegar, não, espera um pouco, eu tenho uma metodologia diferente. É uma metodologia que eu descobri que estou aplicando na Rússia. É melhor do que essa metodologia de apuração, que é a metodologia norte-americana. Aí não existe acordos. Não, isso vai exigir de todos nós uma reconfiguração, uma recompreensão da ideia de discricionariedade administrativa, como aquela competência privativa, outorgada por lei a determinados agentes públicos, os quais podem fazer escolhas negociais. Em segundo lugar, quando nós falamos em acordos, quando falamos em negociações, instintivamente vem à mente acordos distributivos. Me perdoem, o exemplo é quem vai ficar com a fatia maior da pizza. Eu sei o tamanho da pizza e eu vou reparti-la e as partes vão discutir aquele objeto específico e a atribuição de quem vai ficar com essa parte e quem vai ficar com aquela parte. Será que os acordos de leniência devem se limitar a essa ordem de obrigações de dar? A quantificação do dano e o seu adimplemento em pecúnia pela parte envolvida? Ou será que elas podem pensar sob o manto da lei, mas fora da caixa? Transformar obrigações de dar em obrigações de fazer. Será que não é muito mais interessante, ao invés de configurar uma multa gigantesca, estabelecer o dever da empresa executar determinadas obras, estabelecer determinados benefícios sociais, prestar determinados serviços à sua conta? Será que não se pode pensar para além da mera distribuição dos valores avaliados, mesmo porque alguns valores eles são quantificáveis de uma forma razoável, mas outros nem tanto. Porque, vamos lá, pelo menos na minha compreensão, em concessões de serviço público, se existem atos de corrupção em concessões de serviço público, as quais não implicam um dano imediato ao erário. Porque o erário não vai ser lesado imediatamente. Ele pode ser reflexamente lesado. Como é que se quantificará isso? Eu não sei. A minha percepção é que essa racionalidade distributiva e meramente substitutiva de sanções, ela pode conviver bem com uma racionalidade que crie direitos e obrigações. Em terceiro lugar, esses contratos, eles são completos ou incompletos? Será que nós estamos diante de um mundo em que a administração pública, negociante, dispõe e disporá de todas as informações presentes? E será que nós estamos diante de um mundo em que a administração pública que negocia disporá de todas as informações futuras? Será que é possível cogitar de um contrato que dure 20 anos, com bases estáticas firmadas no dia de hoje? Eles conseguem prever o futuro? Se conseguirem, me avise quem é, porque eu quero algumas dicas também, porque a previsão do futuro é sempre de forma precária. Será que esses contratos precisam de cláusulas de hardship? Será que esses contratos precisam de eventuais gatilhos para a instalação de alternativas não meramente distributivas fixadas no contrato de partida, no acordo de partida? Em quarto lugar, e aqui me parece o plano mais sensível, que já foi tratado pelo Dr. Pedro, também pela desembargadora Vânia, é a questão do controle externo. Quais são os limites do controle externo?
Eu escrevi há alguns tempos um artigo cujo título era A Fúria Expansionista do TCU. O TCU efetivamente se comporta, com todo respeito, dessa forma. Ele expande e ele outorga competências com base em conceitos latos do artigo 71 da Constituição, mas ele avança. Ele avança. O TCU e o Ministério Público podem entrar no acordo depois do acordo celebrado? Eles podem cogitar a respeito das escolhas que foram feitas no acordo? A Instrução Normativa 74 de 2015 do TCU diz que ele tem competência para verificar a economicidade do acordo. Depois os senhores me contam o que é economicidade, porque eu tenho um conceito bastante precário a respeito disso, porque é uma cláusula aberta, aquilo que o Gaston Gesse chamava de fórmula Gazua, aquela chave que abre todas as portas. E aqui gera um outro problema também, me parece. Porque, na medida em que a negociação é feita, a primeira pergunta que se faz à mesa de negociação para o interlocutor o senhor tem poderes de negociar? A segunda pergunta precisa se sentar mais alguém à mesa para negociar ao seu lado? Ou as suas decisões são decisões que podem ser tidas como boas e valiosas na negociação? Essa pergunta é feita, tem que ser feita. E se depois a negociação for feita, o Tribunal de Contas disser não, espera um pouco, agora negocia comigo. É uma história que eu conto, eu tenho uma biblioteca boa e eu resolvo vender a biblioteca. Vai um amigo meu lá em casa, eu negocio com ele a minha biblioteca, fecho o preço com ele, digo não, efetivamente, a biblioteca maravilhosa, eu vou me mudar, não tenho lugar onde guardar as coisas, e já estou estourando uma champanhe, porque o cara vai pagar um preço bom, quando a minha esposa escuta o barulho. E ela abre a porta da biblioteca e pergunta: o que é que vocês estão fazendo aí? Eu acabei de vender a minha biblioteca para ele. Não, espera um pouco, quanto é que você vendeu? 100 mil reais. Não, vem aqui, vamos conversar. Será que o Tribunal de Contas pode fazer isso? Nessa relação comigo e com a minha esposa, dá para saber quem que é o agent e quem que é o principal. É saber se na relação CGU, se na relação Controladoria do Estado, se na relação Ministério Público, quem que é o agent e quem que é o principal. Porque se houver essa sinalização, as negociações vão ser, talvez, um pouco menos eficientes do que poderiam ser. O que eu examinei para tentar cogitar a respeito disso, dos acordos, para falar a respeito desses 4 desafios e para tentar, com o devido respeito, chamar a atenção para algumas peculiaridades. Os acordos estão todos na página da CGU, e eu vi que eu examinei todos e correlacionei aqui, vou fazer uma exemplificação, e o doutor Pedro, por gentileza, depois me censure, a respeito de um caso do acordo TC e do caso Camargo Correia. E aqui me parece que há uma nítida capacidade de aprendizagem. Os acordos, é como o Nobel de Economia de 2017, o Richard Thaler, fala, é equivocado nós supormos que todos nós façamos o tempo inteiro escolhas racionais. A gente faz escolhas racionais nos negócios que a gente tem habitualidade. Eu posso fazer escolhas racionais para saber se um livro raro é caro ou é barato. Mas se eu for comprar um automóvel, a minha negociação, o máximo que resulta é uma flanelinha que o sujeito me presenteia depois. Eu não tenho aprendizado, isso só com o aprendizado, só com a prática. Só com a prática. O que aparece no acordo da UTC? Quanto tempo de negociação foi tomado entre o protocolo e a entrega, a assinatura do acordo de leniência? Foram 2 anos. 2 anos envolveu algo de uma indenização quantificada em 500 milhões, pagos em 22 parcelas anuais, com o dever de a UTC colaborar com descobertas a posteriori, com termo aditivo ao acordo, e, se porventura houver inadimplemento, há 60 dias de tolerância, implicando a rescisão imediata. Há um monitoramento do programa de integridade e ao dever de comunicar o TCU nos termos da já mencionada Instrução Normativa 74/2015 do TCU.
Quais que são as vulnerabilidades que eu tomo a liberdade de chamar a atenção aqui nessa questão? Né? O que me parece? Boa parte disso é um acordo que leva em consideração o direito administrativo tradicional. Então, ele resolve um problema contemporâneo com um arsenal de racionalidade administrativa talvez antigo, talvez de um mundo antigo. Porque, veja, ele estatui 22 parcelas anuais, como se as coisas ficassem estáveis durante os 22 anos. E eu não consegui enxergar nenhuma cláusula que pudesse disparar um mecanismo para que, se o acordo, porventura, fosse descumprido, ou se tivesse uma calamidade histórica, a situação pudesse ser mantida. Ele pudesse persistir íntegro com o passar do tempo. E a comunicação para o TCU também é bastante em aberta. O que se dá no acordo da Camargo Corrêa? O acordo da Camargo Corrêa foi mais tempo. Foram 4 anos de negociação. E isso, senhores, é um dado que a gente deve levar muito em consideração. Porque quem negocia 4 anos, uma negociação de 4 anos, não pode ficar vulnerabilizada por um controle externo de 6 meses depois. Não é fácil negociar. Não é fácil negociar interesses alheios. Não é fácil negociar em situações multipolares. Não é fácil negociar cogitando de situações as quais não se tem, é impossível se saber a prioristicamente o que vai surgir. O que importa dizer que esses 4 anos de negociação implicaram uma indenização de 1.396 bilhões, que é um número gigantesco, quase 20% do orçamento anual de Curitiba, pagos em 24 parcelas anuais. E aqui tem talvez um esboço de uma válvula de escape. E esse esboço seria que o inadimplemento pode ser justificável. É admitido o inadimplemento desde que justificado. Afinal de contas, a rescisão se dá somente em casos de inadimplemento injustificado. O que importa dizer que se pode justificar inadimplemento, uma tolerância de 90 dias, a comunicação do TCU, e me parece aqui que é aquela história que eu conto, o gato que se queima com leite assopra o iogurte depois, com uma cláusula de defesa do acordo perante o TCU e perante terceiros. Essa cláusula é 13.5, que consigna que as instituições celebrantes comprometem-se a sustentar perante o TCU e aos entes lesados pelos ilícitos revelados pelas primeiras colaboradoras, junto aos juízes perante os quais venham a ser discutidos, a legitimidade e a metodologia utilizada para a definição dos valores constantes do presente instrumento. O que importa dizer, e aqui eu estou fazendo um exercício de adivinhação, é que a metodologia dos acordos anteriores talvez tenha sido posta em xeque. Talvez tenha sido não. Espera um pouco, vocês negociaram 4 anos, mas agora eu vou rever a metodologia. Que, na verdade, são metodologias que, volto a dizer, merecem ser prestigiadas em sua discricionariedade plena. Inclusive a escolha da metodologia, a blindagem da metodologia, a quantificação. Porque, senão, não se trata exatamente de acordo. Como se dará, na minha percepção, a consolidação desse cenário? Como que nós podemos pensar em consolidar esse cenário? Em primeiro lugar, uma blindagem, uma concepção da discricionariedade na negociação como uma competência privativa para negociar. É daquelas autoridades a quem a lei imputou a competência de celebrar o acordo de leniência. Ela não pode ser, exceção feita, sem dúvida alguma, a casos de flagrante ilegalidade ou a casos de desvios, mas não quanto ao mérito de negociar. Em segundo lugar, eu tenho para mim que está na hora de pensarmos em acordos que criem valor, em acordos que sejam não meramente distributivos, que não meramente estatuam o valor a ser pago em prestações,
Eu sei que não é fácil, mas se cogitar de acordos que importem prestações, obrigações de dar, programas por parte da pessoa que faz o acordo. Em terceiro lugar, e aqui é uma situação bastante desafiadora, me parece, é a consciência da natural incompletude desses contratos, desses acordos. Eu tenho para mim, né, não são contratos, eu já tratei disso em mais de um texto, são atos administrativos negociais, que atos administrativos que fazem substituição de sanção, mas que a parte agrega conteúdo a esse ato administrativo. O acordo de leniência é um pouco isso. Mas ele precisa de cláusulas de hardship. Ele precisa de válvulas de escape. Ele não pode supor que 24 anos vão se passar sem contratempos, sem as idiosincrasias naturais da vida. Não pode supor que ele seja um acordo completo. E em quarto lugar, e talvez aqui seja, como o doutor Pedro falou, essa questão da ansiedade de exercício e poder nos órgãos regulatórios, nos órgãos de controle, nas várias estruturas das várias cabeças da Hidra, limites firmes ao controle externo. A discricionariedade, combinada com a criação de valor, combinada com válvulas de escape, importa dizer que só o principal, e só um principal, pode negociar. Os demais fazem um hard look review, fazem um controle específico das competências, mas não existem bons ou maus acordos. O bom é celebrar um acordo. E para concluir, eu queria fazer só uma última observação quanto a essa compreensão futura dos acordos de leniência, a compreensão futura que traz consigo uma compreensão futura do direito administrativo também. É a de que o futuro já chegou, desde 1º de agosto de 2013. Muito obrigado pela atenção.